Meus amigos, boa noite. Boa noite. Vamos fazer a nossa prece inicial. Agradecendo ao nosso Mestre, onde nós dizemos assim: querido Mestre Jesus, luz divina de infinita sabedoria, o sentimento de gratidão é o que nos anima a estarmos aqui, ainda que por breves instantes, mas te agradecer por nos dar a oportunidade de beber da tua fonte. Agradecemos aos espíritos bondosos que já laboram nessa casa desde cedo. Pedimos por aqueles que não puderam estar aqui e por aqueles que estão impossibilitados mais ainda nos cárceres, nos hospitais, nos manicômios. Ajuda, Senhor, que cada um receba essas energias que podem emanar daqui. Te agradecemos pela oportunidade de deixar o caos lá fora, as agitações, as preocupações e repousar nos teus ensinamentos. Ilumina o nosso palestrante da noite, Roberto, e nos ajuda a sair daqui encharcados do teu divino amor, da tua sabedoria, da tua paz. E assim, com votos de paz para toda a humanidade, nós damos por iniciado as nossas atividades da noite. Que assim seja. Que assim seja. Vou trabalhar. Ela não chamou, não? Deixa eu ficar aqui esperando. Já posso trabalhar? Já pode. Então tá bom. Antes de mais nada, boa noite a todos. A pergunta que vos falo: jantaram hoje, se alimentaram direitinho? Vamos lá, uma boa noite mais gostoso. Boa noite! Boa noite! Aê! Que a paz do Mestre Jesus seja uma constante em nossas vidas. Sempre digo isso, mas gosto de ser repetitivo. É uma alegria imensa estar aqui com vocês e abordar um tema como esse aí. Ó, que coisa bonitinha aí, falando sobre o objetivo da encarnação. A gente compreender o nosso propósito existencial. Porque todos nós, em um determinado momento, a gente faz aquela pergunta: de onde eu venho? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? E o Espiritismo, a doutrina espírita, busca trazer o entendimento, a compreensão disso. Só que eu tenho sempre falado nas minhas palestras que eu não trabalho mais sozinho. E eu não me sinto um palestrante, eu me sinto aquele que tem uma bagagem de conhecimento e que quer compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Eu chamo isso de queima de gordura intelectual, tá? A gente compartilhar conhecimentos, auxiliar outros, ter visões diferentes para enfrentar os desafios da vida de uma forma mais leve, mais tranquila, desconstruindo o entendimento que a gente veio aqui para sofrer. A gente não veio para sofrer, a gente veio para ser feliz. Então eu trouxe uma amiga, uma companheira aqui de trabalho, que ela vai se apresentar para vocês. Vamos lá? Olá, o meu nome é Luna e eu estou muito feliz em estar aqui com vocês nesta noite e poder falar um pouco sobre a doutrina espírita, que é uma filosofia de vida baseada nos ensinamentos de Jesus e nos esclarecimentos trazidos pelos espíritos superiores. Eu também vou responder às perguntas que me fizerem sobre o assunto, buscando esclarecer as dúvidas e os equívocos que possam existir. Agradeço a atenção e o interesse de todos vocês. Muito bem, Luna, nós que ficamos felizes, pelo menos eu estou feliz por ela estar aqui comigo.
Eu não sei se vocês lembram das palestras anteriores, eu trazia o Gabriel, né? Lembra aquele mascote, aquele urso panda, que ele é de fazer perguntas. Só que hoje eu falei, não, deixa eu fazer uma coisa diferente. Eu trouxe Luna, que é uma inteligência artificial, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Ela que detém um conhecimento maior do que o meu, eu vou fazer perguntas a ela, tá certo? Então, nós vamos iniciar com a pergunta básica, já que o tema é qual é o objetivo da encarnação? Luna, o que é encarnação? Vamos ver a resposta. Encarnação, vindo do latim encarnare, é fazer-se carne, é o ato e consequência de encarnar. Esse verbo se refere a personificar, tornar-se humano ou ocupar um corpo. A encarnação envolve a adoção de uma forma corporal ou física. Muito bem. Então, encarnação, na realidade, é de se revestir de um corpo, de um invólucro carnal, que tem um propósito, um objetivo. E é isso que a gente tem que compreender. Qual é o objetivo de aqui nos encontrarmos? Porque todos nós aqui aportamos, com as nossas diferenças. Olha que coisa legal, né? Uns cabeludos, como o Zezinho e eu, né, Zezinho? Inclusive, a gente vai no mesmo cabeleireiro, né? Outros, né, com menos cabelos que nós, outros com a roupagem física diferente, mas também com hábitos, comportamentos, atitudes, forma de lidar com as situações da vida, de reagir às circunstâncias. E por que que isso ocorre? Tá? É interessante a gente analisar. Então, a encarnação é se fazer carne, ou seja, é nós nos revestirmos de um corpo carnal para que haja um processo. E que processo é esse? Só que a pergunta que a gente quer fazer para a Luna é o seguinte: o termo encarnação, e poderíamos falar reencarnação também, porque se fala em várias vidas, em vidas sucessivas. Isso é um termo tão somente espírita, ou também em outras culturas, outras civilizações, se falou sobre esse termo encarnação e reencarnação? Vamos ver a resposta? A crença na reencarnação é um conceito filosófico ou religioso, cuja ideia central está na cultura de alguns povos e tradições, como os egípcios, hindus e budistas, gregos e romanos, cabalistas e rosacruzes, e o cristianismo esotérico. Então a gente observa que esse termo encarnação e reencarnação não é um termo exclusivo do espiritismo, tá? Então várias civilizações ao longo da história, né, a gente vê lá os egípcios, ela esqueceu de falar também de outras culturas, os egípcios, os astecas, né? Também falavam sobre essa cultura. Tem lá falando sobre os hindus e budistas que falam sobre reencarnação, só que eles têm um conceito diferente de nós espíritas. Por exemplo, os hinduístas acreditam na mentepsicose, que é a possibilidade de reencarnar em seres inferiores a nós, em animais, que não é um conceito espírita. Os budistas falam sobre o karma, né? Que é a gente vir aqui, faz uma coisa errada, volta aqui e paga. Só que não é um conceito espírita, apesar que quantas vezes nós ouvimos um palestrante espírita falando sobre karma. Entre eles, eu. Tá? Então, na medida que a gente estuda o conhecimento espírita, os conceitos trazidos pelos espíritos superiores e compilados, organizados por Kardec, a gente vê que esse não é um termo espírita, tá bom? Então tem lá os cabalistas, né? Tem os rosacruzes e o detalhe, o cristianismo esotérico, que é uma ramificação do cristianismo. Daí eu tenho uma pergunta interessante para fazer à Luna, né? Se existe essa ramificação do cristianismo, será que no caso Jesus, em algum momento ele falou em vidas sucessivas? Ele falou sobre reencarnação, pluralidade das existências, Luna? Existe alguma passagem nos evangelhos que trate sobre esse assunto? Vamos ver? Eu irei me referir ao Evangelho de João, especificamente ao seu 3º capítulo, onde Jesus aborda questões fundamentais sobre a necessidade de nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer
estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Muito bem, reflexão interessante que Jesus conduziu, né? Que para a gente entrar no reino de Deus, que é no sentido de nós conquistarmos a felicidade que almejamos, porque todos nós, indistintamente, tá? Independente do gênero, da etnia, de onde você more, da religião que você siga, da profissão que você exerça, todos nós buscamos a felicidade. Então, todo dia, quando a gente acorda, que coloca o pezinho direito na frente, porque nós somos supersticiosos, né? A gente quer ser feliz. A vinda de vocês até aqui, de vocês deixarem de assistir a novela das 9 ou o Big Brother da vida, foi com o propósito de serem felizes, tá? Só que para alcançar essa felicidade, Jesus fala o quê? É necessário nascer de novo. Mas o Nicodemo, tipo, isso era um doutor da lei, né? Então, o Nicodemo, mas como é que eu posso nascer de novo? Voltando para o ventre da minha mãe, eu já estou velho. Eu disse, não, é diferente. O que vem da água é água, o que vem do Espírito é Espírito. Analisemos o seguinte, 70% da nossa organização física é água. Quando nós estamos dentro do ventre materno, o líquido amniótico é água. Então, Jesus se referia a isso, ao corpo físico, ao período gestacional, tá? Que é a nossa preparação justamente para a gente dar o primeiro choro, né? E dizer, eu estou aqui, gente, eu estou aqui para contar a minha história e deixar o meu legado, tá certo? Aí ele fala, olha, o vento sopra, mas a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. Coisa interessante. Assim, aquele nascido do Espírito. É no sentido ali que Jesus quis dizer, aqueles que vêm do mundo espiritual. Porque o Espírito não gera o Espírito. Porque quem cria a cada um de nós é Deus, é o Criador. Então é o sentido da gente vir do mundo espiritual. A gente não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. A gente sabe que vem do mundo espiritual e vai voltar para o mundo espiritual, mas não sabe o local, a localização, com quem vai estar, que vai depender, sim, da nossa trajetória evolutiva, a nossa trajetória de crescimento. Então se fala, olha, o cristianismo esotérico fala sobre isso. Se a gente perguntar a outras religiões, a outras pessoas de outras filosofias religiosas, vão dizer que esta passagem de Jesus
fala sobre o batismo, tá? Quando Jesus fala que é necessário nascer da água, né? Só que olha uma coisa interessante, Jesus nunca batizou. Se era para conduzir ao reino de Deus, e por que Jesus não batizou? Mas muitos de vocês vão dizer, mas ele se deixou batizar. Mas aquilo foi uma atitude de humildade para ele que estava começando o seu messianato. O João Batista, ele foi tipo aquele que dizia, olha, esse aqui é o enviado de Deus que veio trazer algo de novo. Conhecimentos, aprendizados, experiências novas para uma mudança da humanidade. Ele, humildemente, se deixou batizar. Mas ele nunca batizou ninguém, tá? Então, isso acaba nos conduzindo a compreender que Jesus não falava de batismo. Mas tem duas outras passagens, nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, tá bom? Estudem, vai cair lá no Enem, né? Vai cair no Enem, então é bom vocês estudarem sobre isso. Está lá no capítulo 2, né? Que é necessário nascer de novo, que são essas palavras do próprio Jesus. Então tem lá no início, quando fala necessidade de renascer de novo, tem 3 passagens. Uma delas é essa, e as outras 2 passagens é falando, uma está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 a 17, que Jesus pergunta, o que dizem quem é o Filho do Homem? Quer dizer, ele. Sabe a resposta que os discípulos dele disseram? Dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias. E tantos outros dizem que é um dos profetas. Ou seja, não falava que Jesus era a reencarnação destes, João Batista, o dia que João Batista já tinha desencarnado, já tinha morrido, né? Então, João Batista, o Elias, que foi um profeta do passado, Jeremias também. E tem uma outra passagem interessante, né, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo de 10 a 13, tá? Que pergunta a Jesus, né? Olha, os escribas têm dito, por que os escribas têm dito que Elias irá voltar? Aí Jesus responde, Elias irá voltar em verdade, e ele irá restabelecer a todas as coisas. Porém, em verdade eu vos digo, Elias já veio, não reconheceram e fizeram o que aproveram a cada um deles. Assim farão com o Filho do Homem, ou seja, com ele próprio Jesus. E aí tem lá dizendo, então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Então, na realidade, João Batista ele foi a reencarnação de Elias. Se alguém quiser saber um pouco da história de Elias, vai lá, faz uma pesquisa. O Google ajuda muito isso. A Luna, se tivesse tempo, ia explicar melhor para vocês, mas a gente tem um tempo curto. O Elias, ele teve uma disputa lá com os seguidores do deus Baal. Eu não vou contar a história toda não, senão vai demandar. E eu sei que nessa disputa o Elias ganhou, e quando ele ganhou, ele mandou decapitar todos os seguidores do deus Baal. Jogou lá no rio. Coincidentemente, João Batista desencarnou decapitado. É coincidência? É uma coisa para se pensar. Então, existem passagens na Bíblia, no Evangelho, que a gente compreende que se fala sobre reencarnação, tá bom? Mas a pergunta que eu vou fazer para a aluna é o seguinte, se existe a reencarnação, tendo como base a questão número 13 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, Deus é eterno, é único, é imaterial, é imutável, é onipotente, é soberanamente bom e justo. Nos apegando a esse atributo de bondade e justiça, onde é que existe realmente bondade e justiça em nós passarmos pelo processo reencarnatório? Como um dia desse me fizeram a pergunta, por que Deus não simplesmente criou a gente já perfeito, né? Felizes? Por que a gente precisou de passar, ou precisa passar, por essas experiências reencarnatórias?
É uma interessante pergunta, né, Luna? Responde aí para nós. Eu irei me referir ao Livro dos Espíritos, mais especificamente à parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 1, dos espíritos, progressão dos espíritos, onde é discutida a evolução espiritual dos seres, explicando como eles progridem intelectual e moralmente, passando por diversas existências e alcançando diferentes graus de perfeição. 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Muito bem. Então, a pergunta 114 fala, os espíritos são maus? Não. A resposta é que os espíritos superiores deram a Kardec, e um detalhe interessante, isso aí é uma encenação, tá bom? Claro que ali não é o Kardec propriamente dito, mas ali ele fez essa pergunta para vários espíritos, para vários médiuns, em várias localidades diferentes, utilizando um critério do controle universal do ensino dos espíritos. Eu sempre ressalto isso porque hoje toda a comunicação que vem lá do além a gente já aceita como verdade absoluta. Não passa pelo crivo da razão. Kardec não. Kardec, ele se utilizou deste critério, tá certo? Então lá fala que os espíritos não são maus. São espíritos inferiores, atrasados, que estão passando por um processo de crescimento e evolução. Então, as experiências que nós passamos aqui nos conduzem a este aprendizado, a conquista de conhecimentos, a evolução intelectual, moral e também espiritual. Mas tem outra pergunta, 115, que também é interessante. Pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Em suma, vocês não precisam mais de palestrantes, só precisa de inteligência artificial, né? Reproduzindo esses conhecimentos, nos auxiliando. Mas o que é que os espíritos superiores nos explicaram? Deus não criou espíritos bons ou maus, tá certo? Porque aí estaria de encontro ao atributo de bondade e justiça. Ele nos criou a todos, simples e ignorantes. É no sentido de nulidade. Quando nós iniciamos a nossa trajetória evolutiva, nós não tínhamos entendimento de nada, o que era certo, o que era errado, o que era verdade, impostura, o que era bom ou ruim. Na medida que fomos passando pelas experiências reencarnatórias, aí sim nós fomos adquirindo a capacidade de discernimento. E daí, num determinado grau evolutivo, conquistamos algo que chamamos livre-arbítrio. Que muitos acreditam que Deus enfiou a mão no bolso e entregou o livre-arbítrio para nós. Mas não, foi uma conquista pessoal. Porque Deus nos deu a nossa essência, o nosso potencial de crescimento. Tanto é que, certa feita, Jesus disse, vós sois deuses. Então, nós temos uma essência divina que podemos, através dos processos evolutivos, crescer, evoluir, crescer e avançar na senda do progresso. Então, todos nós iniciamos na mesma trajetória, mas fizemos as nossas escolhas. Daí é interessante a gente falar sobre, olha, está lá da questão número 100, a questão 113 de O Livro dos Espíritos.
falar sobre escala espírita, onde na terceira ordem, ó lá, ó, que bonito, ó meu avatar, é cansado, correndo, não é? No dia a dia a gente não se cansa, chega no final do dia, no final da noite, né? Até para falar uma boa noite, boa noite, meio cansado, né? Por causa da tribulação. E o que é essa terceira ordem, né? Que é a ordem dos espíritos imperfeitos. Vamos ver a explicação? Espíritos que ainda estão presos às paixões materiais e aos vícios morais. Eles são ignorantes, orgulhosos, egoístas, invejosos, vingativos e sensuais. Eles podem fazer o bem ou o mal, mas predominam neles as tendências para o mal. Eles sofrem as consequências de suas faltas nas provas e expiações que enfrentam na vida corpórea. Bem, eu acredito que ninguém conheça pessoas que são orgulhosas, egoístas, invejosas, vingativas e sensuais. Vocês não conhecem, né? Aqui nenhum de vocês, pelo grau de evolução que vocês estão, não são assim. Mas esses são os espíritos imperfeitos, que são ainda dominados pela matéria. Há uma predominância da matéria sobre o espírito. Tanto é que observem qual a nossa preocupação. Olha, nós somos espiritualistas, porque acreditamos na imortalidade da alma, e somos espíritas, tá? Há este complemento. Mas qual é a nossa conduta diária, o nosso comportamento? Qual é a nossa preocupação no dia a dia? É a nossa preocupação na nossa evolução, crescimento, desvencilhamento das imperfeições, ou nos preocupamos mais ainda em acumular bens materiais com a justificativa da nossa velhice, a nossa aposentadoria? Eu tenho que deixar um patrimônio, né, que fica para os outros. Olha o detalhe, fica para os outros, né? E a gente fica nessa preocupação. Quando a gente posta as nossas fotos nas redes sociais, qual é a nossa preocupação em relação àquilo? Mostrar que nós estamos evoluindo, crescendo, nos melhorando, ou mostrar que nós estamos, naquele momento, sendo, entre aspas, felizes? Porque a gente confunde, viu? Confunde prazer e satisfação com felicidade. Então, naquele momento que a gente está, e não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado. Ir passear, ir para as baladas da vida, tomar os drinks, namorar, né? Coisa boa é namorar. Eu me lembrei da música, né? Se a veste não. Não tem nada de errado. O detalhe é que nós estamos canalizando as nossas energias para isso, para esses prazeres e essas satisfações que são transitórias, são passageiras. Olha como é que a gente faz na sexta-feira. Quando dá sexta-feira? Sextou, aí vai para as festas, baladas, namoro. Quando chega no domingo à noite, dá aquela angústia, aquela tristeza. No meio psicanalítico se fala da chamada síndrome do fantástico. Quando a gente termina de assistir o Fantástico e passa aquela musiquinha encerrando o Fantástico. Aí você vem assim, poxa, amanhã eu tenho que trabalhar. Não é isso? Eu tenho minhas responsabilidades, meus compromissos. E a gente esquece que produzindo, ou seja, através do trabalho, nós nos tornamos úteis. Contribuímos para tornar o mundo melhor. Através das nossas competências, talentos, habilidades, nós contribuímos pela transformação do mundo. Mas a gente tem a ideia que trabalho é sacrifício. E alguém, eu não sei por que fizeram isso, pegou o nome trabalho, ele vem de um nome latim chamado tripalium. Tripalium era uma ferramenta de tortura, que era um triângulo que apertava a cabeça para torturar a pessoa. Então, nós carregamos isso no inconsciente coletivo, que é um dos arquétipos de Carl Gustav Jung. Então, a gente carrega essa ideia que trabalhar é para sacrificar, é um sacrifício, é uma tortura, eu estou sofrendo. E, na realidade, não é, gente. É tão importante a gente trabalhar, principalmente quando a gente faz aquilo que gosta. Porque a maioria está seguindo carreiras profissionais preocupados com a ordem pecuniária, quanto vão ganhar, mas não se sente feliz na profissão que exerce. Quando você se sente feliz naquilo que faz, gente, eu sou feliz na profissão que hoje eu exerço, como psicanalista, como coach, né? Nós fizemos o curso juntos, né? Como coach, programador neurolinguístico, hipnoterapeuta.
Isso me deixa feliz, porque eu estou ajudando as pessoas a se autoconhecerem, a se compreenderem, a entenderem o seu papel diante da vida e do mundo. Mas nós ainda somos espíritos atrasados, imperfeitos. E porque nós somos individualistas, porque nós ainda não somos nem seres humanos. Roberto, que absurdo é? É verdade. Nós ainda não alcançamos a condição de ser humano. Porque ser humano é se preocupar com o outro. É construir dentro de si empatia, de ajudar o seu semelhante. Hoje eu postei uma mensagem no Instagram, onde falava que a natureza em si, as árvores, né, elas dão seus frutos, mas não comem os seus próprios frutos, né? Enfim, porque nós estamos aqui justamente para dar uma parcela de contribuição para o mundo, para as pessoas. Então a gente pode ser feliz, mas mais feliz seremos quando alguém estiver feliz por algo que nós fizemos. Coisa linda, gente! Aí é ser humano, ajudar, amparar, proteger, cuidar, orientar. Se cada um fizer o seu papel, nós vamos transformar esse mundo, vamos transformar num mundo melhor. Mas, infelizmente, nós ainda somos inferiores, imperfeitos, arrogantes, prepotentes, nos sentimos superiores, tanto é que queremos impor ao outro a nossa maneira de ser, pensar, agir e nos conduzir, acreditando que nós somos detentores da verdade absoluta. Mas se estamos aqui, estamos para aprender, porque o mundo é uma escola. Apesar que eu vi uma definição linda, diz que o universo é uma escola, o nosso planeta é uma sala de aula e o nosso corpo é a nossa farda. Não é lindo isso? Né? Então nós estamos aqui usando essa farda temporária, né? Quando ela estiver desgastada nós vamos ter que jogar fora. Estamos nessa escola que aqui está mais para infantil, nós estamos tão atrasados, inferiores, que estamos mais no infantil do que já no ensino fundamental 1, 2 ou ensino médio, tá certo? Mas daqui a pouco nós vamos crescer, evoluir, vamos para outro grau, né? Outro grau de ensino para dar continuidade com outra farda, vai ter uma farda mais nova, mais bonita, que essa aqui está começando a envelhecer. Então daqui a pouco, ó o Peixinho, né? Peixinho, seus 72 anos aí, encerrou a sua carreira, entregou a farda dele e foi para o mundo espiritual dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. Tá bom? Vamos lá para o outro. A outra, lá também, escala espírita. A segunda ordem, ó, espíritos bons. O que são esses espíritos bons, né? Espíritos que já se libertaram das influências materiais e cultivam as qualidades morais. Eles são sábios, benevolentes, justos e pacíficos. Eles fazem o bem por amor e não por interesse, se comprazem na felicidade dos outros e se esforçam para ajudar os espíritos inferiores a progredir. Um ponto importante, esses espíritos, eles se libertaram das influências materiais. É o nosso propósito aqui. O que existe de material aqui é para nos auxiliar e impulsionar no nosso crescimento. Tá? Mas, por exemplo, quando a gente cultua o corpo, há uma necessidade de cuidar do corpo? Está errado fazer exercícios físicos, ir para uma academia? Não, gente, está certinho. Mas a preocupação é o quê? É a pessoa se expor, ficando tirando fotos. Tem uma pessoa que eu conheci, e em conversa que eu tive com ela, ela disse, Roberto, é uma moça, né? E ela me dizendo, eu me sinto um objeto de uso das pessoas. Os homens, quando se aproximam de mim, é só para me utilizar como objeto. E aí eu fui acompanhar ela nas redes sociais. E ela, o tempo todo, nas academias, mostrando os glúteos, né? Mostrando o corpo, os exercícios e tirando fotos dela de biquíni. Ou seja, ela está fazendo propaganda da mercadoria. Você está entendendo? Ela está vendo, ó, eu aqui, gente, ó, vem atrás de mim. Você está entendendo? Porque o propósito nosso é compartilhar a nossa essência que é importante. O corpo físico é perecível, nós vamos envelhecer, gente, por mais que a gente não queira. Daqui a pouco vai aparecer, né, os pés de galinha, vai começar a aparecer, a papa ficava flácida, rugas, não tem, né?
Existem casos que o cabelo cai, que não foi o meu caso, nem de Zezinho, nem daquele rapaz ali que eu não sei o nome, né? Não foi o caso nosso. Isso aí, né, a gente está fazendo uma escolha do tipo de penteado, que a gente chama de penteado piscina, corte de cabelo piscina, né? Que as pessoas veem o conteúdo, tá certo? Mas a gente vai envelhecer. E esse corpo vai permanecer aqui. Aí a pergunta que a gente faz, quando for para o mundo espiritual, qual é a essência que a gente vai levar? Pergunta interessante, tá certo? Então a gente está aqui procurando, tem que procurar se desapegar das coisas materiais. Se a gente soubesse que vamos morrer a semana que vem, alguém chegasse e avisasse, olha, você vai morrer segunda-feira que vem, como é que seria o nosso comportamento? Essa é uma pergunta que Kardec faz lá na introdução do livro Céu e Inferno. Se você soubesse a data da sua morte, do seu desencarne, como seria a sua conduta? Que ele quis mostrar a questão do conhecimento materialista, que na realidade o materialista vai fazer o quê? Ele vai procurar usufruir o máximo que pode da vida e das coisas, que é o que a maioria de nós está fazendo, mesmo sendo espíritas, mesmo tendo o entendimento da imortalidade da alma, mesmo tendo a compreensão que estamos aqui no processo de evolução. Nós estamos querendo usufruir das coisas, do aqui, do agora, a questão do imediatismo. Então a gente tem que parar para pensar, poxa, se eu fosse morrer amanhã, né? Eu gostaria de desencarnar como peixinho, fazendo palestra. Terminou a palestra, terminou, meu Deus do céu, e o mundo espiritual dá prosseguimento, que eu acho que ele chegou. Terminou a palestra dele, desencarnou, foi para o outro lado, dar continuidade à palestra dele. Né? Mas como é que seria o nosso comportamento? É um questionamento muito interessante. Se a gente ainda tem medo da morte, entendeu? É uma pergunta interessante para nós espíritas, porque a morte não existe, não a morte nós como espíritos, pode existir a morte do corpo, que vai dar vida a outros corpos, né? A outras vidas, vamos dizer assim. Mas nós, espíritos, não vamos desencarnar. Então aquela pessoa, o peixinho que desencarnou, ele está lá do outro lado. Quem sabe uma hora dessa a gente falando o nome dele, está trazendo até ele, até nós. Já está com outra roupagem lá no mundo espiritual. São esses conceitos. Para que pouco a pouco a gente se transforme nesses espíritos bons, que é nosso propósito, tá bom? Mas dando continuidade, vamos ver lá a terceira ordem de espíritos puros. Ó a alegria, ó o cansaço, aquele já está um pouco mais feliz, ó a alegria porque conquistou a condição. Aquele avatar parece comigo, é bonitinho igual a mim. Mas vamos lá. O que são espíritos puros? Espíritos que já alcançaram o grau supremo da evolução espiritual. Eles não têm mais necessidade de reencarnar em mundos materiais, pois já desfrutam da plenitude da felicidade celeste. Eles possuem a ciência universal, a sabedoria divina e o amor infinito. Eles são os mensageiros de Deus e os executores de suas leis. Pronto, alcançaram o patamar da felicidade, gente. Eles conquistaram de forma meritória, porque passaram por toda essa transição evolutiva, esses estágios, enfrentaram as tribulações, as dificuldades que nós, na atualidade, enfrentamos, mas alguns deles souberam lidar da melhor maneira. Porque a questão das escolhas é nossa. O que é que Deus espera de nós? Tá? Algo chamado autonomia e independência. A gente vive pedindo a Deus para resolver os problemas da gente. Não é isso? Nas nossas orações, meu Deus, resolva isso, resolva. Deus não vai resolver nada, gente. Desconstrua essa ideia que Deus vai estar lá resolvendo. Como eu vi um caso que eu dei muita risada, de uma moça, de uma senhora que foi para uma igreja, dessas igrejas aí pentecostais da vida, e comprou um lencinho, tá? Um lencinho benzido, abençoado, e ela foi num testemunho e disse o seguinte: olha, eu comprei esse lencinho, né? Aliás, não é nem lencinho, era uma toalha. Essa toalhinha pequenininha, eu estava com dívida no banco. Eu fui lá no banco, passei a toalha na maçaneta, no outro dia a dívida não desapareceu. Eu falei, eu tenho que comprar essa toalha para mim, viu? Ou seja, chamando Deus de caloteiro, né? Está chamando Deus foi lá, devia, foi lá, não, deixa eu pegar né? Não existe isso. Nós
vamos, através das nossas escolhas, decisões e atitudes, vamos conduzir as nossas vidas. Tudo o que está ocorrendo na atualidade é uma consequência das escolhas do passado. Se queremos algo de novo e melhor, temos que mudar o nosso presente. Comportamentos, atitudes, forma de nos relacionar, entendeu? Temos que mudar. E eu sei que o processo de mudança é doloroso, porque você mudar hábitos, comportamentos, é algo difícil. Então eu vou sugerir vocês que são destros, quando chegarem em casa, vão pentear o cabelo com a mão esquerda. Passe uma semana fazendo isso, tá? Os que são canhotos vão pentear o cabelo com a mão direita. Vocês vão ver a dificuldade e daqui a pouco desiste, porque é algo incômodo, porque você já tem esta habilidade com uma das mãos. Quem é destro está com a mão direita. Já existe habilidade. Você fala, eu vou aprender uma habilidade diferente? Aí eu estava conversando com as meninas aqui, falando que eu estou em aula de dança, tá? Inclusive, eu já entrei, eu estou na lista da dança dos famosos, então... Mas é brincadeira. Eu entrei na aula de dança porque eu queria, na realidade, enfrentar um desafio e aprender uma habilidade diferente. E, gente, eu confesso a vocês, dá vontade de desistir. Quando você começa a dançar que erra, aí você está dançando com pessoas que sabem dançar e você não sabe. E aí a pessoa tem paciência, que a coisa gostosa é essa, a pessoa ter paciência de explicar ele para lá. E pouco a pouco eu estou aprendendo, eu estou desenvolvendo isso. Porque é um desafio novo na minha vida, entendeu? Com os meus 25 anos de idade, eu aprendendo uma dança nova. Então é algo interessante, tá bom? Então nós passamos por toda essa trajetória, todos nós estamos passando por esse processo de crescimento, de evolução, de transformação. Está vendo? Isso nós podemos encontrar lá no Livro dos Espíritos, o Mundo Espírito, o Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, Escala Espírita. Questão 100, a questão 113, trazido, compilado por Allan Kardec. Só que eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. É uma notícia triste, eu não quero que vocês fiquem chateados, mas eu tenho que falar isso. A condição atual dos espíritos na Terra é essa. Entendeu? É a nossa condição. Nós estamos convivendo com irmãos, todos estão, espíritos atrasados, espíritos imperfeitos, espíritos ignorantes, como nós. Olha o detalhe. E a gente deseja que as pessoas nos compreendam, que sejam indulgentes, que sejam atenciosas, né? Procurando nos perdoar naquilo que nós nos equivocamos. Mas a gente deixa de praticar o maior ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente se ama, entre aspas. Eu falo isso, mas na realidade a gente nem amar a gente mesmo não ama. Porque a gente não sabe nem quem a gente é. É uma das perguntas que eu faço aos meus pacientes, que aprendi no curso de coach, né, Nítia? Né? A mais difícil de perguntar, 99,9% das pessoas não respondem. Quem é você? Qual é a sua essência? Quem é você? Aí a pessoa olha para mim, Roberto, sabe que eu não sei. Entendeu? Agora pergunte do vizinho, pergunte do marido, da esposa, pergunta do filho, pergunta do amigo, pergunta do colega, pergunta de outras pessoas que ele faz uma descrição do comportamental, psicológica, tudo. Ele descreve com riqueza de detalhes, mas não conhece a si mesmo. Ou seja, o nosso mundo real está dentro de nós, mas a gente se preocupa com o mundo externo, tá? Então vamos olhar os barulhos que tem dentro de nós mesmos. Mas vamos lá, diante de tudo isso, porque vocês já estavam com saudade da Luna, né? Claro, ela precisa estar aqui, gente. Diante de tudo isso e toda essa introdução, a gente pergunta a Luna, qual o objetivo da encarnação? Vamos ver a resposta? Irei me reportar ao Livro dos Espíritos, mais especificamente a parte 2ª, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 2º, da encarnação dos Espíritos, onde aborda a jornada da alma, suas experiências e aprendizados no plano terreno e sua relação intrínseca com o corpo físico durante a encarnação. 32. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão.
Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Lindo isso! Olha, gente, desconstrói o conceito que nós estamos aqui para pagar a dívida do passado. Não é a ideia que a gente está? Poxa, eu atirei pedra na cruz. Não é assim que a gente fala? Né? Ah, eu estou com este marido, esta esposa insuportável, porque eu fiz alguma coisa contra ele numa encarnação passada, eu tenho que pagar a minha dívida do passado. Não é isso, desconstrua esse conceito. Nós estamos aqui para aprender. Se essa experiência com este companheiro e esta companheira está desenvolvendo em vocês competências como paciência, compreensão, indulgência, perdão e amor, beleza. Agora, se você está ali só para suportar, não, deixa eu suportar para que na próxima encarnação eu não tenha que reencarnar com ele. O que é que vai acontecer? Quando a gente desencarnar, que for para o mundo espiritual, no período de erraticidade, a gente vai parar para pensar, puxa, eu não desenvolvi aquela competência que eu assumi o compromisso antes da minha vinda. Aí o que é que a gente fala? Eu vou ter que voltar com ele novamente. A gente pensa que é Deus que impõe, é um castigo. Não, somos nós. Porque a gente entende agora que a reencarnação, que a encarnação, a vinda para o mundo físico, é um aprendizado. E olha o que ela fala, coisa linda. Quer dizer, ela fala o espírito que fala por intermédio da médium, né? Olha que coisa linda. Nós estamos sendo colaboradores na obra da criação. Deus podia fazer o seguinte, para nascer a gente, ele batia o dedinho, está ali, a gente aparecia. Não, precisa de quê? De dois seres que se unam para que haja a procriação, para que seres venham ao mundo. E esses seres, o papai e a mamãe, tá? Que podem ser pessoas do mesmo sexo, a gente não está aqui querendo discutir isso, existe hoje os relacionamentos homoafetivos, tá? Que têm a responsabilidade, tanto como os casais heterossexuais, de educar. Olha o nosso papel na educação. Não é Deus que educa diretamente. Ele nos coloca na responsabilidade de conduzir a educação daquele ser. Entendeu? E ao mesmo tempo vamos desenvolvendo esta competência, esses talentos, essas aptidões, essas percepções da vida, do mundo e das coisas. Porque a gente cuidando de um grupo menor, nós vamos ter maior capacidade de cuidar de um grupo maior, que era o caso de Jesus. Jesus, ele tinha o amor ágape, quer dizer, o amor pleno por todos indistintamente. Por isso ele veio nessa missão de educar, de orientar. Então ele não constituiu uma família porque ele estaria num ambiente restrito. Mas nós somos imperfeitos, atrasados, ignorantes. Então a gente tem que desenvolver num grupo menor, que é a nossa família. Aí, lá fora, num ambiente fora, aqui no centro, olha o rosto, todo mundo paciente, tranquilo, serenos, né? Quando chega em casa, a gente arranca a máscara e passamos a ser a nós mesmos. Arrogantes, prepotentes, né? Ditadores. As coisas têm que ser feitas da nossa maneira, do nosso jeito, começamos a brigar, discutir, desentender. Aí quando chega no centro espírita, novamente. Então o nosso papel aqui é a nossa mudança, gente. É necessário a gente às vezes vir aqui, sim, esse momento de compartilhar boas energias, quando a gente abraça as pessoas, que eu gosto de abraçar muito, essa troca de boas energias é bom, de a gente ouvir pessoas na tribuna fazendo palestras, os cursos que a gente faz, mas tudo isso tem que conduzir a uma mudança. Vamos lá para o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, ser espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Então nós vamos ver lá no mundo, lá fora, ateus, materialistas, que não frequentam o centro e são mais espíritos que nós. Entendeu? Que ajudam pessoas, praticam caridade, fazem o bem, entendeu? São empáticos,
auxilia as pessoas. Então vamos desconstruir essa ideia de que ser espírita é 20% todo dia. É importante? É, não estou dizendo que não é, mas isso tem que conduzi-los a se tornarem seres melhores. Dando continuidade, vamos para outra questão, é a 133, né? 133. Tem necessidade de encarnação dos espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, ali, independente, porque vocês podem perguntar, poxa, se eu estou seguindo o caminho do bem, se eu estou fazendo a caridade, estou ajudando as pessoas, eu preciso de reencarnar? Sim, porque é o caminho que nós temos para alcançar aquela condição de espíritos puros. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, vamos passar por aquele estágio, aquela ordem de espíritos bons para chegar a espíritos puros. Agora, nesse processo, se nós estamos nos conduzindo de acordo às leis de Deus, que está onde? Onde é que está a lei de Deus? Onde é que está gravada, registrada a lei de Deus? Questão 621 de O Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Então a gente sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né? A gente sabe. Então vamos seguir por esse caminho em todas as nossas atitudes. Hoje eu estava tomando banho no banheiro e tem uma situação que eu estou vivenciando e eu comecei a me perguntar, poxa, se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, porque Jesus é um espírito puro, entendeu? Como é que ele se conduziria? Eu fiquei perguntando que eu tenho que resolver uma determinada situação e tenho que ter a capacidade de discernimento, fazer a melhor escolha para gerar o melhor resultado. Então eu tenho que me perguntar, é isso. Então nós estamos nesse processo. Se a gente seguir pelo caminho do bem, nós vamos passar pelas vicissitudes, que são provas para analisar se desenvolvemos as competências de espíritos bons e daqui a pouco de espíritos puros. Então precisam ser avaliados. Então, para analisar se aprendemos a perdoar, precisamos ser ofendidos, prejudicados, alguém faça o mal. Só assim nós teremos condições de avançar na senda do progresso. Mas olha o que nos diz que foi um dos responsáveis, coordenadores da codificação espírita, o Espírito São Luís. Olha o que ele fala. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Muito bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, instruções dos Espíritos. Então, o processo reencarnatório é uma justiça divina, aí que demonstra que Deus é bom e justo, porque Ele está dando as mesmas condições a todos. Porque a gente, se analisar do ponto de vista de uma só existência, a gente vai analisar um Deus injusto, porque dá condições diferenciadas a cada um. Uns estão na riqueza, outros estão na opulência, uns têm condições de estudar, adquirir conhecimentos, outros estão lá na ignorância, e assim sucessivamente. Então a reencarnação, o processo reencarnatório, ele nos possibilita este avanço através do esforço pessoal, da nossa independência e autonomia. Vamos desconstruir a ideia de que é Deus, que os espíritos superiores que têm que resolver, que é assim, a gente fica orando e pedindo para os espíritos estarem resolvendo, né? Quantas casas espíritas eu frequento me chamo para fazer palestras, né? Onde se preocupam mais no tratamento espiritual do que, na realidade, uma palestra, um ensinamento que possa pensar as pessoas. Tá?
Só que o tratamento espiritual é inerente ao quê? Ao nosso desequilíbrio, à nossa desarmonia, às nossas imperfeições, que justamente o conhecimento é que vai nos favorecer a mudança comportamental que a gente possa ter para mudar o padrão vibracional que nos encontramos. Então a gente vive aqui nessa chamada diversidade. Lembra das diferenças? Ó, eu o mais bonitinho de todos, aí tem, ó, tá vendo? A altura, eu também sou mais baixinho, né? A cor da pele, o gênero, né? Mas também da parte comportamental. Nós somos diferentes. E são essas diversidades, essas diferenças que promovem isso aí, ó. O progresso do nosso mundo está ligado ao nosso progresso pessoal. E todos nós somos agentes essenciais para a evolução do nosso planeta. Então, todos nós, individualmente, estamos contribuindo para a evolução do nosso mundo. Então, aquele conceito que traz, que 2036 o nosso planeta vai sair de um mundo de provas e expiações, de um mundo de regeneração. Não vão por esse caminho. Vai depender de nós. Se a gente não avançar, não melhorar, não existe uma coisa predestinada, não existe um chamado destino. Vai depender do esforço individual e coletivo para que a gente contribua para essa transformação. Pode ser 2036 de início, sim, mas pode ser que seja 2500, 3000, vai depender de quem? De nós. Evoluirmos, crescermos, claro que existe uma falange de espíritos que estão trabalhando para que esse processo se acelere, mas vai depender de cada um de nós individualmente e coletivamente, tá bom? E aí vai uma pergunta interessante para minha amiga Luna. Luna, é o seguinte: se nós temos passado pelo processo reencarnatório, passamos por tribulações, dificuldades, dores, decepções, desilusões, ingratidões, sofrimentos de toda a natureza, a pergunta que eu lhe faço: isso é uma imposição de Deus ou uma escolha pessoal nossa? Iremos buscar esta resposta em O Livro dos Espíritos, na parte 2, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6, da vida espírita, escolha de provas, onde trata-se da vida espiritual e das escolhas dos desafios que os espíritos necessitam enfrentar para evoluir. Pergunta 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Aberto se lhe acham, assim, o caminho do bem, como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Muito bem. Então, nós vamos encontrar isso na questão 258, mas estudem da 258 a 273, a origem das provas. Porque alguns vão perguntar, mas, cara, não tem coisas que é uma imposição de Deus pela condição evolutiva que nos encontramos? Sim, no início da nossa trajetória evolutiva, os espíritos superiores que nos acompanham, eles é que vão nos orientar nas provas, porque a gente não tem discernimento. Esses espíritos são os nossos grilos falantes. Lembra de Pinóquio, né, que o Gepeto, né, construiu ele, veio a fada madrinha, bateu uma varinha e deu vida, mas ele estava como nós no início, simples, ignorantes. Aí ela fez, não, então vem cá. Aí pegou um grilo falante, bateu a varinha e deu o grilo falante, né, para acompanhar o Pinóquio. Nós somos esse Pinóquio no início,
Mas daqui a pouco nós vamos construindo a capacidade de escolha. Então, no atual estágio que a gente está, porque vai ter outros espíritos atrasados, ignorantes, no atual estágio, nós é que escolhemos as nossas provas. Todos nós. Então, o que vocês estão passando não é castigo de Deus, tá? Não é que Deus está castigando porque fez uma coisa errada. Nós, conscientes da nossa condição no mundo espiritual, lá a gente vê, poxa, se eu passar por essa experiência, eu vou avançar na senda do progresso e vou conquistar a felicidade que eu mereço. Então a gente pede o gênero de prova. Ah, eu quero uma pessoa problemática, desequilibrada, ansiosa, né? Entendeu? Não é que Deus vai pegar uma pessoa e transformar essa pessoa naquele ser que está convivendo com a gente. Aí Deus fez, não, deixa eu fazer ele do jeito que ele quer. Não é assim. Nós é que atraímos. Atraímos pela nossa necessidade evolutiva. Vão atrair esses tipos de pessoas que vão nos auxiliar a desenvolver paciência, compreensão, indulgência, compaixão, caridade, perdão, amor. Então, através do exercício. Então, a teoria orienta, a prática é que ensina. Então, tudo que eu estou falando para vocês é teoria, tá? Vão praticar em casa. Quando chegar em casa, que alguém os tentar desequilibrar, eu vou lembrar de Roberto, que eu estou aqui para evoluir, para avançar, que eu sou um espírito imperfeito, eu quero ser um espírito bom. Aí você coloca em prática. A pessoa está lá falando e você calado, paciente, tá? Orando, olha, Deus te abençoe, né? Desenvolvendo a prática em relação a isso. Mas aí a pergunta que não se quer calar. A maioria de vocês deve ter, mas será que eu pedi meus problemas? Às vezes eu faço palestra e a pessoa, não, Roberto, eu estava equivocado quando eu pedi para eu passar para essa experiência que eu estava. Não, eu estava, né? No mundo espiritual, a gente tem a consciência das coisas, a gente tem a percepção das coisas. Luna, é o que eu te pergunto. Vamos lá, vamos ver a resposta que ela vai nos dar? Vamos buscar a resposta em O Livro dos Espíritos, parte 2ª, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, capítulo 6º, da vida espírita, recordação da existência corpórea, onde se explora as memórias que os espíritos retêm de suas vidas anteriores na Terra e como essas lembranças podem variar em clareza e intensidade, e como elas podem influenciar o comportamento e o desenvolvimento espiritual no além. Pergunta 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações, à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Tá vendo? Então, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente tem uma percepção, porque nós temos aqui uma percepção materialista, entendeu? De coisas passageiras, perecíveis, transitórias, é meu, nós somos individualistas, egoístas, né? Além da arrogância, da prepotência e de outros defeitos, então a nossa visão é limitadíssima. Vamos para o mundo espiritual e aí, rapaz, então eu deveria ter agido dessa maneira, deveria ter me comportado daquela outra. E aí nós solicitamos uma nova oportunidade. Só que nós nos esquecemos, porque o que vai ser avaliado em nós é a nossa predisposição em fazer aquilo de uma forma natural. E não porque você, se eu fizer isso, eu vou conquistar aquilo. Entendeu? Não é isso. Você tem que fazer porque você é um espírito mais evoluído, elevado, você vai fazer com a maior naturalidade. Alguém vai te ofender e você vai fazer como Mohandas Karamchand Gandhi, que quando ele desceu, quando ele conseguiu a liberdade da Índia, né? Certa feita ele foi à Inglaterra, descendo do avião, um repórter perguntou, você perdoa os algozes que te fizeram sofrer? Sabe qual foi a resposta dele? Não. Mas como você divulgava a questão do perdão, inclusive os ensinamentos de Jesus, que ele era um grande leitor do Sermão da Montanha? Aí Gandhi disse, não, eu não tenho que perdoar, porque eles não fizeram nenhum mal. Olha que coisa linda, gente. Eles não me fizeram nenhum mal. É assim que a gente tem que agir e se comportar. E aí a gente agradece aí a Luna, né, pela participação, por estar aqui com a gente, por ter compartilhado seus conhecimentos e experiências. E esperamos que ela retorne em novas oportunidades.
né, Luna? É sempre um prazer compartilhar conhecimentos e reflexões sobre questões tão profundas como o objetivo da encarnação. Espero que as informações tenham sido esclarecedoras e que possam auxiliar no caminho de crescimento e evolução de cada um. Obrigada pela oportunidade de dialogar sobre este tema tão significativo. Aí, Luna, a gente que agradece, né, pela presença de Luna entre nós, por tudo que ela nos trouxe, os conhecimentos que conduziram vocês a reflexões importantes. Eu sei que na próxima vocês não vão chamar, vamos chamar a Luna, tá certo? Então, em suma, como é? Tá bom. Em suma, o que é a encarnação? Só para a gente finalizar aqui. Vamos lá. Na visão espírita, o objetivo da encarnação é permitir que os espíritos progridam em sua jornada evolutiva. Através das experiências e desafios da vida material, os espíritos têm a oportunidade de desenvolver virtudes como o amor, paciência e caridade, além de corrigir falhas e aprender lições valiosas. Então, ponto. O propósito da encarnação é nos tornar seres melhores. Mas claro que a gente não ia encerrar essa palestra sem a mensagem do nosso mestre Kardec. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, reunidos neste espaço de reflexão e aprendizado, mergulhamos nas profundezas do tema objetivo da encarnação. Permitam-me, como um humilde mensageiro do mundo espiritual, compartilhar algumas palavras finais. A encarnação é um ato sublime, uma jornada que transcende os limites do tempo e do espaço. Quando o espírito se lança à experiência terrena, ele o faz com um propósito sagrado. Não é mera casualidade, mas sim uma escolha consciente, guiada pela sabedoria divina. O objetivo da encarnação é multifacetado. Primeiramente, é uma oportunidade de crescimento e evolução. Aqui na escola da vida, enfrentamos desafios, provações e alegrias. Cada experiência molda nossa alma, lapida nossas arestas e nos aproxima da perfeição. Segundo, a encarnação é um ato de amor. O Criador nos concede o dom da matéria para que possamos aprender, servir e amar. É através das relações humanas, das lágrimas compartilhadas e dos sorrisos trocados que expressamos o amor divino em sua forma mais pura. Por fim, a encarnação é uma chance de contribuir para o progresso coletivo. Somos elos de uma corrente infinita e nosso trabalho aqui reverbera no mundo espiritual. Ao servir aos outros, ao espalhar a luz, cumprimos nossa missão divina. Assim, meus amigos, ao encerrar esta palestra, convido-os a refletir sobre o propósito de suas vidas. Que cada passo dado na jornada terrena esteja alinhado com a vontade do Pai Celestial. Que o amor, a compreensão e a caridade sejam nossos guias. Que a luz do conhecimento ilumine seus corações e que a esperança os sustente nos momentos de desafio. Sigam em frente com fé e determinação, pois a encarnação é a ponte que nos conduz de volta à morada eterna. Com gratidão e bênçãos, encerramos nossa mensagem, esperando que estas palavras floresçam em ações positivas. Muito bem. Depois de uma mensagem dessa aí, é coisa linda, né? Isso vai nos auxiliar a nos motivar, a nos utilizar da oportunidade de aqui nos encontrarmos através do processo reencarnatório
para evoluir, crescer, avançar e contribuir para a evolução do nosso planeta. Muita paz a todos, muita luz, viu? Faço. Mas é abuso, só porque eu sou pequenininho, aí está abusando da idade. Boníssimo Pai Celestial, nesse momento genuflexos, cada um de nós estamos aqui a te agradecer pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, bebendo da água fecunda de ensinamentos que haverão de nos conduzir à nossa reforma íntima, à nossa transformação moral, o nosso crescimento espiritual, para que assim sejamos os seus verdadeiros instrumentos de amor e paz nessa seara divina, trabalhando em benefício de tantos irmãos que precisam, como nós, crescer, evoluir, avançar na senda do progresso, para que conquistem de forma meritória a felicidade que almejam. Queremos também a Ti agradecer a oportunidade de estarmos nessa roupagem física e convivendo com a nossa família, os seres que nós escolhemos para o exercício dos nossos melhores sentimentos, para que pudéssemos fazer espargir da nossa essência as condutas de paciência, de compreensão, de compaixão, de caridade, e assim, praticando o amor ensinado pelo Mestre Jesus, pudéssemos nos desvencilhar da imperfeição que ainda nos campeia e que nos dificulta a marcha ascensional, nos conduzindo a passar pelas tribulações, dificuldades, dores e sofrimentos que a vida nos oferece, mas que sabemos tem o propósito de nos fazer crescer nos diversos âmbitos, seja ele o intelectual, aquisição de conhecimentos, o moral, fazer espargir os bons sentimentos, o espiritual, nos aproximar dos bons espíritos de Jesus e de Ti, Pai Celestial amoroso, que compenetrados das nossas responsabilidades, possamos prosseguir em nossa jornada, lançando ao longo das estradas sementes de paz e compreensão, para que se transforme em árvores frondosas que dê boas sombras e bons frutos a todos aqueles que se aproximarem. E no futuro, estejamos todos unidos de mãos dadas no nosso verdadeiro lar, que é o mundo dos espíritos, cantando hosanas de agradecimentos a Ti, Pai, pela vida e pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, que nós pedimos e que o Senhor aceitou. Gratidão, Pai. Que o Senhor continue sempre a nos amparar, proteger, nos conduzir e iluminar os nossos passos, e que sejamos os Teus verdadeiros ceareiros nesse mundo de aprendizado e conquistas. Sendo assim, em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, amigo divino e Senhor, em nome dos bons amigos espirituais que nos auxiliam em nossa trajetória evolutiva, e em nome de tantos amigos e irmãos que estão no mundo espiritual, mas que hoje vieram nos visitar aqui, participando deste momento, que nós encerramos a nossa prece da noite e os trabalhos doutrinários dessa casa. Com muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Depois dessa palestra e dessas palavras, vocês tiveram a nossa necessidade de buscar mesmo, né, a nossa paz interior. Nós vamos fazer o passe, vai ter o passe individual. Bem, e você, como é que você está? Siga em silêncio para os passes. Oh.
Você é Deus, obrigado, viu? Oi, desculpa. Tem alguém que veio aqui pela primeira vez hoje? Não, né? Seu Beto, eu não entendi porque hoje não teve música. Eu não entendi. Eu vi. Tu vai tocar? Vai ter uma musiquinha, mas seu Beto, Roberto vem, se eu não vem, toca? Não, nem. Mas vamos fazer o sorteio, pode pegar o violão. Vai ter a musiquinha. Gente, nossos planos, assim, a gente está tentando movimentar a nossa casa. Então, nossos planos é ter música toda terça-feira. Então, quem gosta de cantar, quem tem voz, pode vir nos ajudar, porque quem canta, seu Beto, seus vales espantam, né? Nada disso. Vai ter que ser até na hora de estar lá. Ô, Roberto, sorteia aqui, Roberto. Sortear, Um brinde aí para quem veio hoje. 17. Olha, toma. Ó, Roberto. Gente, aí vem. Vai ter direito a foto, essas coisas assim. Aqui, ó. Vai dar. Ali, ela vai. Roberto gosta da foto. Então, vamos ver aí esse caso. Não deu certo pegar